Prontinho. Pronto? Oi, estão me vendo? Sim. Eu queria fazer um comentário. Você perguntou se eu queria Claro. fazer um comentário. Quem tá Luísa, falando? boa tarde. Ô, Luiz. Luísa, Boa tarde, Luiz. é que quando você falou de que próprias pessoas da área científica validam, querendo ou não, esse negacionismo, eu lembrei do movimento anti-vacina, como surgiu, né? Que ele surgiu, assim, apoiado por um médico, Andrew Wakefield. Tem um vídeo do Meteoro, que eu posso botar o link aqui, que é um canal no YouTube, muito bom. Ele, Uhum. assim, que eu acho que eles têm um compromisso com a verdade interessante, né? Que eles trazem referências, enfim. Sim. E aí o fato do projeto político por detrás desses negacionismos, né? Ele foi contratado por um laboratório farmacêutico para invalidar uma vacina de outro laboratório, e dentro disso tudo surgiu assim, ele foi comprado para construir um artigo super, enfim, mentiroso, sem compromisso com a verdade, sem dados reais, foi refutado. E aí é interessante que não é um simples movimento que surge de pessoas, entre aspas, ignorantes, mas que existe coisas por detrás disso, né? Que eu acho Sim. que é bem complicada essa questão. Compartilhe, sim. É muito Eu interessante. vou. O Meteoro, não só nesse tema, né? Eu Ele é recomendo bem o lembrado. Meteoro como um todo. É um canal assim, são vídeos curtinhos, mas é um canal assim surreal em relação a dados E esclarece muitas coisas, e bem muito bom. lembrado. É legal mesmo. Eu vou jogar aqui o E link já. eu ia. Isso que você falou, eu ia falar aqui, ó, tá vendo? Bom, mais adiante eu vou falar sobre exatamente os projetos políticos, econômicos muito claros que estão em jogo nesses negacionismos, né? Mas, seguindo aqui, a última coisa que a gente falou foi o enfraquecimento do posicionamento da ciência perante o público, mas a crise de confiança não atinge só a ciência, atinge ao mesmo tempo a política, né? Porque essa coisa de ciência e tecnologia, que não traz, de fato, melhoria na vida das pessoas, e dentro de um sistema como que a gente, bruto, né? Como o neoliberalismo que a gente vive, o clima de ceticismo é generalizado. As pessoas não acreditam, né, que a ciência e tecnologia lhes traga benefício e também não acreditam na política, não acreditam nas instituições, há uma descrença nas instituições. E isso só favorece uma disseminação de negacionismos, ainda mais quando eles são encampados por governos que têm políticas muito claramente anticientíficas, né? Como o nosso, infelizmente. Além disso, as meninas na discussão, você não sei, eu creio que a discussão que elas fazem em um dado momento da live, né, depois que a Isabela fala, a Tatiana traz essa discussão, ela traz uma hipótese de que os negacionismos ou o movimento, né, a virada, a guinada à direita, que traz no bojo o negacionismo, surge muito como um reacionismo aos movimentos dos anos 60, a 68, as liberdades que foram conquistadas em 68, liberdade de gênero, por exemplo, as questões de decoloniais, as questões de desconstrução da filosofia. Então, é como se esses movimentos, a partir de 68, tivessem ido longe demais. Até um certo ponto a gente tolera, depois de um certo ponto vocês foram longe demais. Então vamos pôr o pé no breque com muita força para parar esse movimento de expansão. E também uma crítica ao globalismo dos anos 90, né? A expansão das liberdades e, na verdade, uma ideia de que o mundo é um só, né? Essa coisa de eu não diria de aldeia global, porque a aldeia global é muito. Não, mas assim, na verdade, a gente está vendo assim, um retrocesso aos funcionalismos, ao capitalismos religiosos. É como se de repente houvesse um movimento de retorno ao local, mas não do global ao local, mas não no que o local tem de enraizado, de terra, mas o que o local tem de
fixidez, né, de rigidez com relação aos valores locais. E aí surge esse movimento da pós-verdade, né, onde fatos objetivos têm menos influência na opinião pública do que as crenças pessoais, do que as pessoas pensam. Eu acho que um dos artigos da Tatiana abre falando do Eduardo Bolsonaro, fazendo um vídeo em algum lugar da América do Norte, cheio de roupa de lã, e dizendo cadê o aquecimento global, né? É como dizer, hoje a Terra é plana porque eu não estou vendo o globo, né? Cadê o globo? Eu não estou vendo. Então, você deduz os fatos pela uma observação pura e simples do seu lugar de observação, daquele fragmento, né, daquele momento de observação, e dali você tira todas as conclusões. Né? Por exemplo, se você tem aquecimento global, o que você tem é na verdade, uma radicalização das temperaturas. Você pode ter aumentos de temperatura importantes, mas você simultaneamente pode ter temperaturas radicais no sentido de frio em outros lugares. Você tem secas e inundações. Então, o fato de que o cara está sentindo frio em determinado momento, em determinado lugar no mundo, não contesta. Não é prova suficiente contra todas as evidências científicas de que há aquecimento global. Mas ele bota isso nas redes sociais, e aí muitas pessoas querem acreditar nisso também, né? Tem uma coisa de crença pessoal. E ele diz o seguinte, que a pós-verdade sinaliza, acima de tudo, um ceticismo quanto aos benefícios das verdades que costumavam compor um repertório comum. Até algum tempo atrás, ninguém contestava fatos científicos, né? Há algum tempo atrás, os governos se voltavam para os especialistas, para a universidade, como consultores na construção de políticas públicas, porque a ciência que era produzida baseava as decisões políticas e elas eram confiáveis. Né? A ciência, a política, o estado de bem-estar social eram verdades, era um repertório comum, sólido. Né? E a gente está em pleno mundo líquido, né? E as coisas parecem que se dissolvem. E, além disso, surge o fenômeno do fake news, que é o uso distorcido dos fatos, né? Que não é necessariamente a pós-verdade. A pós-verdade é, de fato, um ceticismo, é acreditar mais em suas crenças do que em fatos objetivos. Mas, muitas vezes, você usa argumentos simplórios, ou você pode usar distorção de fatos nessa argumentação, né? Para afirmar as suas crenças. Além disso, tem um outro vídeo que eu nem compartilhei com vocês, que eu descobri depois, em que a Isabela Calil faz uma entrevista num outro site, que chama Meio, se não me engano. Pedro Novaes. Depois eu passo o link para vocês também. É uma entrevista interessante também que ela faz sobre o perfil dos eleitores de Bolsonaro. Mas ela volta ela nesse vídeo, ela coloca, eu achei muito interessante ela colocar o valor do estudo etnográfico, né? Em contraposição aos estudos estatísticos, né? E, além disso, ela coloca uma coisa que é muito importante. Hoje existe uma confusão terrível de discursos. Porque o vocabulário é o mesmo, seja no qual for lado. O rapaz até lembra que ele tinha entrevistado o André Singer, e o André Singer tinha dito assim, olha, você seja de esquerda ou de direita, você quer Estado forte. Ou você quer Estado de bem-estar social, ou você quer Estado de controle, de vigilância, de controle. Mas em todos os casos, o que um lado e outro quer é Estado forte. Se você conversar com os eleitores de Bolsonaro, eles querem democracia, do mesmo jeito que a esquerda quer democracia.
meu Deus, me perdoem aqui. Um minuto. Alô? Sim. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim, Pro. Tá. Vocês me ouviram? Eu vou até o telefone pra cá. A gente ouviu, Pro, mas eu desativei aqui só pra senhora atender. Aí, Ah, tudo bem. Tá certo. Ah, estão fazendo instalação na casa de minha mãe. O rapaz já chegou lá. Bom, eu espero que dê certo. Eu não estou lá. Bom, de qualquer maneira, então, é interessante essa live, porque ela mostra, ela argumenta de que o vocabulário usado é o mesmo, mas o que as pessoas falam, querem dizer, usando o mesmo vocabulário, são coisas diferentes. Isso faz uma tremenda confusão de discursos. Né? Então, por exemplo, quem defende o intervencionismo militar defende a democracia, acha que se os militares tomarem o poder por algum tempo, eles vão botar a ordem na casa e vai ficar mais democrático. Essas pessoas falavam de ditadura do PT, né? Porque entendiam que havia só uma maneira de fazer as coisas, então que era isso, na visão deles, era ditadura. E quando elas defendem o intervencionismo, elas vão lá defender de democracia. É a palavra que elas usam. E ela faz até um comentário nessa outra live, que eu não mostrei para vocês, que ela foi fazer uma entrevista com um grupo que defendia Estado mínimo. Aí ela foi lá e começou a entrevistar as pessoas. O que vocês desejam? Não, porque a gente quer creche, a gente quer vaga na escola, a gente quer posto de saúde, a gente quer isso, que a gente quer emprego. Aí ela tá. E cadê o Estado mínimo? Ela continuou perguntando, né? E aí ela disse, e o que vocês querem que o Estado seja mínimo? A gente quer que o Estado intervenha minimamente na escola, que devíamos ensinar sexo nas escolas. Então, para eles, o Estado mínimo, na cabeça deles, é o Estado que não intervém no conteúdo de ensino de sexo nas escolas. Então, eles usam o termo com outra conotação. Né? Mas é o mesmo termo, o mesmo vocabulário. Eles provocam uma tremenda confusão. E fica mais fácil, né? Fica mais fácil distorções, porque todo o discurso é confuso, né? Então, consequência disso, esvaziamento da política. E nesse livro, O Aterrir, né, Onde Aterrar, em que Latour fala da posse de Trump, da saída de Trump do Acordo de Paris, e por aí vai, ele termina o livro naquele questionário que eu pedi para vocês pensarem, né, e fazerem. É parte desse livro. Ele não fala de verdade, ele fala de pós-política. É como se a gente estivesse vivendo um momento em que não há política. A política não tem mais. Os fatos políticos da política não tem mais nenhum papel. O que houve? Bom, então,
é, o negacionismo se apontou uma agenda política exposta, né? Em vários lugares, em diversas agendas. Ela afeta a implantação de políticas públicas, outros processos políticos, e esse negacionismo ganha força com governos de extrema-direita, de Trump, de Bolsonaro. E no Brasil, o negacionismo é alçado à política pública institucionalizada. Né? A gente tem o Ministério do Meio Ambiente que nega as mudanças climáticas, tem o Ministério da Saúde que nega uma pandemia, né? A gente tem uma desconstrução. Só um minutinho. Graças a microfone. Não dá. Bom, desculpa aí. Então, a gente está vivendo uma realidade no país onde o negacionismo é política pública. Né? E isso é bem complicado. E eu posso dar diversos exemplos, né, que vocês conhecem quase todos, né, assim, um exemplo que a gente pode dar é a exoneração do diretor do INPE, porque ele publicou dados científicos, né, dados de observação concreta dos observatórios do INPE, né, ele é exonerado porque ele divulga fatos objetivos, sem perguntar ao presidente se pode, né? Então, a gente vê muito claramente uma contestação da ciência, né? E é como se a divulgação de fatos objetivos tivesse uma teoria da conspiração, uma coisa ideológica por trás, né? Como se quisesse ser contra o governo. Tá? Os fatos objetivos são contra as políticas por seu mesmo, se posicionam, porque as políticas não se amparam na realidade. Né? Mas a apresentação dos fatos políticos não é uma atitude ideológica. Não deixa de ser uma atitude política. Importante, achei tão importante ele sustentar como era mesmo o nome dele, Ricardo. Me lembro quem é o sobrenome dele, do diretor do INPE que foi exonerado. Fugiu, daqui a pouco volta. Mas foi muito importante ele sustentar a confiabilidade dos dados que o INPE produzia, mesmo que isso custasse a cabeça. Né? Porque ele estava ali como um cientista, sério. Ele não estava ali para prestar. O fato de sustentar essa posição é um posicionamento político, mas não é um posicionamento ideológico. Qualquer atitude em que você sustenta uma posição é uma atitude política. Né? Aliás, eu poderia dizer que não é apolítico. Né? Mesmo quando você escolhe não ter atitude, isso também é um posicionamento político. Então não há como evitar que a política, aliás, retirar a política da vida significa silenciar, significa esvaziar a vida coletiva, né? As relações que estabelecem o que a gente chama de sociedade. Né? Mas, bom, depois você me dá outros exemplos. Eu vou seguir porque eu quero ter tempo para as coisas. E, bom, outra coisa que a Isabela pontua e que eu achei bem interessante também, aí ela já volta para essa live, nessa mesma live, ela fala que os negacionismos, no plural, eles têm especificidades e funcionam diferentemente em diferentes contextos. Né? Então, em cada contexto, você não pode pensar, por exemplo, o negacionismo americano e importar
um modelo de pensamento de como a sociedade americana reage para pensar como a sociedade brasileira reage e como os negacionismos se constroem aqui. Tem elementos diferentes lá e cá, né? Tem coisas que não fazem nenhum sentido, que lá ela faz um comentário sobre terrorismo, né? Nos Estados Unidos é uma questão forte. No Brasil, a gente não fala tanto de terrorismo, a gente fala de violência, de segurança social, mas não é de terrorismo. São outros elementos que compõem, que constroem a sociedade, que compõem as preocupações, né, das populações de diferentes localidades. E ela diz também o seguinte, que você não pode pensar o negacionismo como algo que é facilmente contestado. Aquela coisa do obscuro, essa pessoa está contestando isso aí porque não tem conhecimento. Não. O negacionismo, como nós já discutimos, não é simplesmente falta de informação. Não é simplesmente falta de conhecimento. Não é algo que você pode facilmente contestar, usando argumentos científicos, intelectuais, é mais complexo que isso. Né? E ela diz que a única maneira de você abordar o tema do negacionismo, abordar o tema com um negacionista, inclusive, criar um diálogo sobre o tema, é operar no registro da dúvida. Né? E ela cita uma enquete que foi feita, se não me engano, na Folha de São Paulo, na época das eleições, que era um questionário, onde as pessoas respondiam determinadas perguntas, lá um certo número de perguntas, muitas perguntas, mas no final o questionário indicava quem mais provavelmente você deveria votar, que satisfaria quem poderia mais facilmente satisfazer as suas intenções. Né? Que voto satisfaria mais facilmente as intenções do que você pretendia ver implantado pelo governo. E ela lembra de ter entrevistado bolsonaristas que preenchiam o formulário e chegava no final, o questionário apontava bolos. E aí a pessoa dizia, mas como? Ela disse, não, depende do que você respondeu. Então, será que de fato esse candidato atende às suas expectativas, né, com relação a um certo número de coisas? Então, ir mostrando onde tem links, né, onde as coisas se conectam e operar no registro da dúvida, porque não há outra possibilidade de você negociar, de você conversar com alguém, se você impõe autoridade científica. Se você chega como, eu sou o cara que sei, você não sabe, você não conversa com ninguém. Porque as pessoas sabem das suas verdades, dos seus mundos. Então você não pode chegar como autoridade, dono da verdade, para conversar com alguém que pensa completamente diferente de você, né? Ele diz também que o negacionismo é mais complexo do que o voto como indicador ideológico. Porque, na verdade, o que compõe o negacionismo é um número de fatores. Ela dá uns exemplos, eu já não lembro qual das entrevistas, por exemplo, de aquela história das cartilhas, né, que foram consideradas cartilhas que falavam de sexo na escola como se fosse algo que incentivava o homossexualismo, que isso poderia ser um risco para as crianças, para os filhos. Então, muitas famílias que tinham um posicionamento, uma visão política mais aberta e progressista, no momento em que sentiam, porque por um enraizamento religioso, tradicional, moral, seja lá qual for, algum risco à formação de seus filhos, essa dúvida,
essa insinuação de que o que estava sendo feito trazia risco às essas pessoas de mudarem de posição, mudarem de postura. Aliás, é uma dos perfis, dos muitos perfis, né, de que ela identifica entre os eleitores, são pessoas que reagiram, têm um posicionamento religioso ou moral. Veja bem, você tem um posicionamento religioso e moral forte, não significa que você tem que ser bolsonarismo, ou que você tem que ser extrema-direita, nada disso. Né? Quantas e quantas pessoas. A questão moral é importante, mas é como se você estivesse ameaçando. As pessoas que viram nos movimentos progressistas ameaça à moral ou ameaça aos valores religiosos reagiram ao que era progressista. Né? Então, há um componente de cultura nesses negacionismos. Né? E quando eu digo do negacionismo, não é aquela mudar de posição política, mas a maneira de você enredar as pessoas nessa mudança vinha muito dos discursos, e muitos dos discursos foram colocados em redes sociais, foram colocados na mídia. Né? Então, e como muitas vezes as pessoas acreditam na primeira coisa que leem também, e não buscam aprofundar o que leem na internet ou nas redes sociais, isso ajudava a criar mais confusão. Né? Então, se explorava um componente de cultura, se provocava guerras culturais, eu devia botar entre aspas, e se estabelecia uma incompatibilidade de mundos. Era como se os mundos que não conversavam entre si. Né? E aí você via uma coisa dualista, né? Dois lados. Quem era contra e a favor. Né? Assim, e o dualismo é sempre muito pobre. Né? É muito pobre porque as pessoas não conversam, porque elas estão em posições diametralmente opostas. E a Isabel fala que você pode identificar, por exemplo, na sociedade americana, dois lados, democratas e republicanos. Mas que no Brasil é a coisa mais complexa. Porque no Brasil você não tem só um lado mais racionário e um lado mais progressista. Né? Você tem nuances. E além disso, você tem um terceiro lado. Um lado que é invisível. Porque nem todo mundo está nas redes sociais, nem todo mundo tem acesso a esse debate público, porque não tem acesso à mídia ou às redes. Né? E na época da eleição de Bolsonaro, todo mundo se surpreendeu. Que Brasil é esse? De onde saíram essas pessoas? Né? Saíram do armário? Né? E assim, a posição dessas pessoas não era levada em conta nas análises políticas da época. Então, as análises se surpreenderam com um grande número de pessoas que não estavam sendo vistas. E na posição dela, ela enxerga que dentro da nossa constituição da sociedade brasileira, a gente tem um terceiro lado, um lado invisibilizado da sociedade, um lado que não está no debate. O que é importante para essas pessoas? Né? E é um terço da população do Brasil que é muito pobre, né? Que tem uma vida que tem pouca dignidade, uma vida sem acesso à educação, à saúde, né? Jovens que estão sendo educados no crime, na rua. Né? Então a gente tem uma boa parcela da população que é invisível. Né? Então isso é um problema também. Né? Eu já vou concluir aqui. Eu não resisti a trazer o próximo slide. Gente, me perdoem, mas hoje está danado aqui, viu? Eu estou sozinha e a campainha. Me dá um minuto?
Estou de volta. Estão me ouvindo? Ricardo Galvão, obrigada. Sim. Nada, Pro. Bom, voltando à apresentação, eu não resisti, né, gente? Porque essa foi demais. Vocês devem ter visto aí os 3 dias atrás. Estou ouvindo sim, professor. Que bom que vocês estão me ouvindo, né? Não é exatamente. Eu não sei se eu posso chamar isso de negacionismo ou de negação da realidade, né? Porque nesse momento aqui, eu acho que todo mundo teve acesso à notícia de que o discurso de Trump foi interrompido nas principais redes de televisão americanas. Os âncoras, né, interromperam o discurso do presidente para mencionar que ele estava mentindo, passando informações falsas, que ele não tinha como comprovar o que ele estava. Não, só um minutinho. Ele estava dizendo que eu não sabia. Isso foi pelo Estado. Não, que pessoal, por favor, Pro, tá... agora. Estava falando sozinha. Bom, então era isso. Eu vou voltar a falar o que eu disse, é que assim, eu não sei se eu posso chamar isso de negacionismo ou negação da realidade, mas bom, negacionismo sim, do ponto de vista de que havia uma distorção do discurso, o uso de informações falsas, ou que não tinha sustentação em fatos objetivos, né? Que era alegar fraude, né? Inclusive o judiciário tinha recusado a demanda dele de parar a contagem de votos porque ele não tinha como comprovar indícios de fraude naquele momento, né? Então aconteceu uma coisa absolutamente inusitada do discurso ser interrompido para dizer que as informações que ele estava passando eram falsas, né? Muito grave. Bom, falando do negacionismo na pandemia, né? A gente está vivendo uma corrida pela vacina, né? Uma dúvida sobre a adesão ou não da população, um desejo, né, de soluções mágicas, de medicações outras. Então, o quê? Ai, eu não sei, filha, eu estou no meio da aula, não posso fazer agora. Veja o que você pode fazer lá. Bom, então, essas coisas estão todas na ordem do dia, né? Então a gente já discutiu, a gente não discutiu, vamos lá. A questão do caso da cloroquina, eu já mencionei aqui, né? Que houve um pesquisador francês que mostrou algumas evidências, né? Fatos, né? De que ele conseguia produzir no laboratório dele, de que a cloroquina funcionava contra a Covid, mas não eram soluções que tinham abrangência e que tinham sido testadas em um número maior. Mas, inclusive, o Macron teve de dar ouvido a ele, né? A recebê-lo, porque o que afinal o que ele estava fazendo estava sendo feito dentro de um laboratório.
Mas o que ele tinha como resultado não era algo que pudesse ser aceito como uma solução científica, porque não tinha sido testado em múltiplos contextos, coisa e tal. Mas um único caso, um único laboratório que tem um resultado, então pronto, vamos adotar isso no mundo todo. A mesma coisa com a questão do isolamento vertical, eu já mencionei. E aqui no Brasil, como é que a coisa está? 80% dos brasileiros acham que as vacinas são seguras. Está todo mundo esperando a vacina para tomar a vacina e voltar à vida normal, né? Então, parece que há uma grande aceitação do público brasileiro em tomar vacina. Né? E é uma explicação possível é o sucesso das políticas públicas de vacinação, pelo menos até 2018. Só que, ultimamente, o que a gente tem visto é o índice da cobertura das vacinas contra várias doenças tendo, né? O retorno do sarampo, que já tinha sido erradicado. O movimento anti-vacina, que a Lívia mencionou tão bem aí, colocou até uma referência, né? E que está ganhando adeptos aqui também, né? Essa é uma questão. Uma outra questão que se coloca é o fato de que nessa corrida, né, pela vacina, tem que ser feitos testes, né, laboratoriais, científicos, exigidos pelo FDA e tudo mais. E, na verdade, o que a gente tem, eu estava discutindo com alguns meios no fim de semana, inclusive, é que o que se está vendo é o que se chama de conflito de interesse. Testes de validade da vacina, né? Estudos e pesquisas de teste de validade da vacina serem bancados pela mesma empresa que produz a vacina, né? O que está na base de um conflito de interesse com relação aos resultados desses testes. E, além disso, na pressa de voltar, o governo americano já investiu, sei lá, bilhões, $1 bilhão numa vacina que ainda não teve seus testes finalizados. E já tem produção industrial, já tem uma produção industrial de uma vacina que ainda não passou por todas as etapas de verificação de validade, né, e de eficácia. Então, tudo isso é muito meio complicado. Eu nem vou mencionar aqui o fato de que se recusa uma vacina porque ela é chinesa, né? Temos vários aspectos voltados dessa questão. E a questão climática, finalmente, porque eu preciso concluir aqui, eu quero que vocês vejam, né, a apresentação, a live, que é muito interessante, a questão do negacionismo climático. O que a gente sabe hoje é que a indústria de combustíveis fósseis sabia do risco desde os anos 90. Inclusive porque as primeiras pesquisas foram os primeiros resultados que demonstravam esse risco foram produzidos por cientistas dentro dessas próprias empresas. A Naomi Oreskes, ela escreve um livro importante, em 2010, Mercadores de Dúvidas. Esse livro, na verdade, não foi traduzido, Americans of Doubt, né? Em que ela traça todo um histórico dessa controvérsia e lembra de outras controvérsias, como a controvérsia científica do tabaco nos anos 50, né? Os médicos apareciam nas propagandas fumando e tudo mais, e se contestava o risco de câncer de pulmão pelo uso pelo cigarro, né? Então, hoje a gente tem 30 anos de negacionismo climático que não são ingênuos, né? São bancados pela indústria de combustíveis fósseis. Há uma proliferação do que nós estamos chamando de think tanks, né? São grupos de pesquisa independentes que produzem uma série de resultados que contestam o que veio a ser hoje um consenso total, mas um consenso crescente nesses anos todos, e esses think tanks divulgam os seus resultados e tendem com isso a diminuir o poder dos centros científicos legítimos. Né? Inclusive, há pouco tempo atrás, eu me zanguei aqui com essa questão, porque quando a Greta fez um discurso em uma dessas reuniões da ONU, ela fez um discurso em que ela dizia aos políticos:
How dare you? Como vocês ousam brincar com o futuro da gente, jogar com o futuro da gente, né? How dare you? E ela fez esse discurso em Nova York. E ela fala nesse discurso que tá tudo errado, que ela, uma menina da idade dela, devia estar na escola, lá na Suécia, assistindo aula. E que ela está do outro lado do oceano, né? Que ela atravessou o oceano de barco, inclusive, para evitar o uso de combustíveis fósseis. Mas que está tudo fora do lugar, porque precisa que os jovens e as crianças tenham de dizer na cara dos políticos, gente crescida, que eles estão se recusando a enxergar a verdade, porque ela diz assim, eu não acredito que vocês estejam fazendo isso de sacanagem. Ela não usa essa palavra, mas eu prefiro acreditar que não seja má fé, né? Que seja assim, uma recusa de enxergar a verdade. E aí tem um desses grupos, das think tanks, Sociedades dos Amigos da Ciência nos Estados Unidos. No dia seguinte em que Greta fez esse vídeo e que o vídeo foi para a internet, estava um vídeo desse grupo, publicado por esse grupo, que era uma senhora, assim, uma cientista, questionando os argumentos de Greta e dizendo que ela é uma menina, que ela devia estar fazendo, que ela ficava penalizada de ver a raiva com que ela se manifestava, ou seja, a incapacidade de controle emocional dela e que ela devia estar na escola. E aí eu não aguentei, porque isso foi divulgado pelos meus vizinhos aqui no meu condomínio. E eu disse, gente, vocês vão me perdoar, eu não vou dar uma aula aqui, mas esse grupo é um grupo absolutamente desacreditado, né? E os argumentos que essa senhora que se coloca como científica usa são exatamente os argumentos que a Greta usou no discurso dela. Então, vocês precisam ouvir o discurso da Greta. Quer que eu traduza? Né? Quer que eu traduza o discurso da Greta para que vocês compreendam? Arrumei um monte de inimigos aqui, né? No condomínio. E eu preferia até sair do grupo do WhatsApp, porque não dava para isso, certo? Mas, infelizmente, assim, os negacionistas nos cercam, nós estão em todos os lugares, do nosso lado. Que meus vizinhos me ouçam eu dizer isso, porque eu falo abertamente. Mas, anyway, concluindo isso aqui, eu vou dizer aqui o que a Lívia falou antes. Que o que está em jogo são projetos políticos e econômicos muito bem determinados, que bancam essa polêmica que, na verdade, não existe, mas que se torna polêmica aos olhos da opinião pública. E que o negacionismo climático marca a entrada do negacionismo na política mundial. O que eu vou falar agora, mostrar no próximo slide muito rapidamente, alguém até mandou o link para vocês, é que no Brasil a contestação à ciência do clima é bancada pelo agronegócio. Ele coloca assim, como se fosse algo absolutamente incompatível você manter a floresta de pé, por exemplo, e produzir alimentos na escala necessária para a população brasileira ou para bancar a economia do país, certo? E, na verdade, esses vídeos do Tássio Azevedo, do Observatório do Clima, eles são ótimos, porque eles demonstram muito claramente que esse é um argumento falso, né? Então, essa questão, eu sugiro a vocês, eu posso mandar a apresentação depois para vocês, ou vocês já receberam o link, que vocês ouçam, que é muito interessante os argumentos que Tássio, ele, na verdade, responde uma série de perguntas e demonstra que, de fato, há uma cobertura florestal grande no Brasil e áreas protegidas, mas que percentualmente nem chega a 20 países no mundo que há uma tal percentual maior do que o do Brasil. E o que de fato acontece é que as coisas não são incompatíveis. É possível preservar e produzir alimentos ao mesmo tempo, com qualidade. E que as coisas são colocadas com fatos opostos, enfraquecer o argumento
da proteção ambiental, da renovação das florestas, como se essas coisas fossem concorrentes entre si quando não são. Então, essa falta de contraposição entre produção de alimentos e conservação ecológica é uma forma de negar a possibilidade de manter as florestas em pé, por exemplo, e que tem tudo a ver com a questão climática, né? Bom, concluído aqui, eu aproveitei essa imagem que estava no artigo da Tatiana Roque, na Piauí, né? E achei ótimo essa, né? O pessoal defendendo independência energética, preservação de florestas, sustentabilidade, economia verde, cidades habitáveis, recursos renováveis, água limpa, ar puro, criança saudável. E o outro questiona, e se tudo isso for uma grande farsa? E se a gente vai criar um mundo melhor para nada? Meu Deus do céu, a gente vai criar um mundo melhor para nada. Então, não faz sentido, é nonsense, mas é muito divertido essa charge. Assim, é bem. Mostra o nível de nonsense da coisa, né? Então, só para fechar a minha apresentação aqui, porque eu quero que vocês assistam e discutam, e antes de assistir mesmo, eu vou querer ouvir um feedback de vocês, né? Porque mesmo sem vocês terem assistido o vídeo, eu tenho certeza que vocês têm argumentos para me trazer, como o Lívia já trouxe inclusive, é que a questão do negacionismo climático vem num momento muito crucial, né, em que na verdade as pessoas precisam reconhecer e tomar atitudes urgentes com relação a isso, em torno da agenda ambiental, mas também vem do fato de que admitir, né, de que há de fato aquecimento global e que a ação humana é causa disso, implica em você reconhecer a necessidade de transformações radicais na economia e na política, mas também nos seus modos de vida, né? E modos de vida que estão muito bem estabelecidos e é difícil mudar, né? Eu que faço essa discussão há anos, né? Eu acho que até hoje eu faço um esforço de coerência, né? Entre o conhecimento intelectual e as atitudes de vida. Então, é um esforço de você mudar as formas de viver, as formas de se alimentar, de se locomover, de se vestir, de reciclar seu lixo ou não. Né? Ah, meu Deus, me perdoe. Eu estou dando uma aula, querida. Só um minutinho, passa aí um minutinho só para eu concluir isso aqui. Então, o grande lance é isso. A gente tem que pensar em hábitos de consumo, locomoção, padrões alimentares, perspectivas de futuro para os filhos. Tudo isso vai precisar mudar. Isso é difícil, porque isso mexe com a estrutura de vida das pessoas. É um processo, não é assim, sabe? Você não muda da noite para o dia. E você tem que estar disposto para isso. Então, a gente precisa de pensar nesses novos arranjos socioambientais. Eu já falei mais de uma vez, acho que gosto de repetir, socioambiental se escreve junto, né? As questões sociais e ambientais são relacionadas. E o Bruno Latour, inclusive, fala em questões geossociais, né? Porque ele diz que já não é nem o ambiente, é a terra. Então, as questões já não são socioambientais, são geossociais. Mas, bom, é necessário reforçar os desdobramentos políticos ligados à agenda ambiental. É preciso que as pessoas efetivamente se importem com o colapso climático e considerem modificar seus modos de vida. Mas essa fala aqui é da Tatiana Roque, que eu tinha até colocado embaixo, porque eu aproveitei o texto dela de fato. Vale a pena uma posse inovadora e momentos de crise podem suscitar novos arranjos políticos que têm impacto no presente e ajudem a lidar com os desafios que temos diante de nós. As ações coletivas podem ser mais eficazes do que certezas e verdades contra o negacionismo. É uma questão de atitude, né? De maneira de ver a vida e de agir para mudar. Por isso, as estratégias científicas e políticas precisam andar de mãos dadas.
Então, eu vou encerrar aqui. Eu vou pedir a vocês que comentem. Vocês vão me dar um minutinho só porque eu vou atender essa ligação rapidíssima aqui, mas vocês já podem ir conversando. Vai ser um minutinho e a gente depois coloca o vídeo para que vocês possam, de fato, aproveitar essa live que é riquíssima. Eu recomendo que todos assistam, mas acho que a gente tem tempo para fazer uma discussão aqui com o que a gente tem até o momento, né? Tem um bocado de coisa já. Me dê um minutinho só, tá? Opa. Deixa eu só fechar meu microfone um instantinho. Chega de passar perrengue na faculdade. Por apenas R$19,50 por mês você assina o seu Netflix e tem acesso a um mundo de conteúdos que vai te salvar. O embuste ressuscitou lá do cemitério e voltou para falar com você. Mas você quer reconquistar ele. Você quer ver até onde isso vai. Eu vou te ajudar. Meu nome é Ítalo Ventura, sou coach de relacionamentos, especialista em conquista. Eu tô quebrando o código dos homens para você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de alto valor que você merece, porque você é uma mulher de alto valor. Se você quiser virar o jogo, continua vendo esse vídeo. Se você não quiser virar o jogo, o cara lá veio das trevas, põe magia negra, você não quer virar o jogo, vai usar a técnica da demência. Finge demência, cara. Finge demência, esquece que ele existe e segue o baile. Vai lá, o cara te mandou. Cara, responde de 20 em 20 dias, é a técnica para você não virar o jogo. Agora, se você quiser virar o jogo, segue esse passo aqui. Primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Mulher de alto valor que está me escutando. Uma mulher de alto valor, nesses casos, ela tem uma coisa muito enraizada na cabeça dela. Ela não tem medo de perder. É um mantra que eu ensino para as minhas alunas do método MAV. Eu quero você, mas eu não preciso de você. Se vista com esse mantra. Eu quero você, eu não preciso de você. Isso vai ser no meu tempo. Se rolar, ok, ótimo, porque eu queria, mas se não rolar, amigo, eu quero você, eu não preciso de você. Se não for você, vai ficar para trás, porque ó, o bonde tá andando. Que pena que não foi você, porque você era maneiro, fazia umas coisas legais lá, tinha um papo interessante, tinha um corpinho bom, mas meu amigo, se não for você, vai ser outro, porque meu compromisso é com a minha felicidade, não com comprometer e me rastejar atrás de você, não tem essa. A primeira coisa que tem que ter é perder o medo de perder. Perder o medo de perder. Só isso por si só vai te deixar 900% mais atraente, mais sexy e muito mais forte e com chances de virar esse jogo. E agora, quando ele vier um papinho mole, querendo te chamar pra sair, falando que tá com saudade e tal, responde de boa. Agora, o mais importante, ele te chamou pra sair, ele falou que quer ver você, e você quer virar o jogo, né? Então, se você só fica na defensiva, não rola. Você fica só na ofensiva, vambora, também não rola. O que você vai fazer? Você vai negar de primeira. Por que negar? Porque você tem que testar o interesse dele. Não rola hoje. Primeiro você nega, e aí você dá um comando. Esse comando vai servir se ele está interessado mesmo, se era só carência, se ele só queria achar, se ele só estava achando que ia conseguir alguma coisa fácil. Então você nega. Primeiro nega. Não vai rolar hoje. E agora você dá um comando. Mas faz o seguinte, me chama quinta-feira, ou uns 2 dias, me chama quinta-feira, vamos se falando que a gente combina. Deixa vago, tá? Então esse comando serve para você testar. Se ele te chamar na quinta-feira, se ele vier, realmente o interesse está subindo, tá? Ele está interessado. E aí você tem que deixar vago, porque eu quero você, mas eu não preciso de você. Agora você se esforça.
Achando só que você já tenha se esforçado demais, você estava muito apegado. Então, começa a jogar, Gente, começa a ser só uma pergunta. começa a desapegar. Vocês receberam um e-mail que eu mandei hoje meia-noite, na real? Acho que todo mundo recebeu, sim, eu recebi. Eu acho que eu não recebi, eu vou olhar aqui. Certo. Isso é o Eu gatilho tenho de um desapegar. É que eu não sei, eu acho que a minha internet está cortando alguma coisa do tipo, mas eu não entendi o que está feito agora. A professora se ausentou um pouco. O que é a gente fazer? Ela quer que... É porque ela foi atender uma ligação, né? Ela foi... Enfim, a gente está vendo aqui que as dificuldades não são só nossas no semestre. Mas ela quer que a gente pense aqui algo para discussão, porque quando ela voltar, ela quer uma discussão. Eu acho que a gente já pode iniciar, assim, se vocês quiserem, assim. Ela quer essa discussão e também ela falou bastante da live, né? Porque além de ser muito boa, ela queria compartilhar com a turma. Mas a live agora é uma impossibilidade, né? Mas a gente trabalha com o que a gente tem, né? Então, se vocês quiserem discutir já, eu acho que é melhor do que a professora ficar puxando. Porque senão, acho que realmente vai ficar uma discussão centrada muito nela. Acho que é massa a discussão ser entre a gente, ou mesmo no chat mesmo. O chat às vezes está mais movimentado do que os próprios áudios. Enfim, eu vou ter que cumprir a vontade. O e-mail é referente a quê? Eu acho que eu não recebi, não. Era sobre a aula de hoje. Não recebi, não. O e-mail está com o título aula de segunda, 8/11, depois eu endireitei 9/11. Mas, enfim. Aí eu coloquei o link desses 3 vídeos. Dos 3 vídeos que eu queria que eu colocasse, que dois estão no YouTube e um estão no Instagram. Eu não recebi, não. Eu posso deixar meu e-mail no grupo do WhatsApp ou no seu privado para você estar me mandando? Pode colocar no grupo do Tá WhatsApp. certo. Obrigado. Nada. Eu gravei um vídeo sobre isso e é bem interessante que você assista, e um vídeo sobre a lei dos investimentos também. O cara tem que investir. Deixa eu perguntar, o texto que a professora passou foi aquele que é de um site, tipo, sem ser em PDF, mas um site, um artigo de um Sim. site? É um artigo da Ciência Hoje. Ah, porque eu achei que o que a professora trouxe hoje tinha muito mais coisa do que o artigo que ela passou. Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu li o texto certo? Sim, é porque a gente colocou um critério de mandar o texto que vocês vão fichar, né? Para não ficar confuso para vocês mesmos, e depois ia mandar os outros, mas e a própria live não era algo pensado para aula, né? Não era algo para se ver antes. Isso, assiste que vai conectar mais ainda. Oi, gente, eu tô de volta. Me perdoem as interrupções. Vocês estão me ouvindo? Então, se ele sumir depois. Estamos sim, pra ouvindo tranquilo.
Mas, Eu estava assim, ouvindo as argumentações de Ciro. De fato, a live, a live é longa. Eu poderia ter passado para vocês assistirem antes, mas eu não tinha passado a live para assistirem junto com os textos, já tinha texto, um monte de coisa. E eu achei que a gente teria tempo de apresentar uma parte dessa live aqui, e por isso eu pedi a vocês para serem pontuais, para a gente ter esse tempo de assistir um pedaço da live e fazer discussão. Como não funcionou no início, eu usei essa estratégia de apresentar os slides. Eu acho que o que eu apresentei nos slides já traz elementos suficientes para a gente fazer uma discussão aqui e vocês assistirem a live depois. Ou se vocês quiserem, inclusive, os monitores podem ficar com vocês até 4h30 e fazer, estender, apresentar a live, se vocês preferirem, ou a gente faz a discussão agora, certo? E vocês assistem a live posteriormente, porque ela é realmente excelente, né? Assim, é muito interessante. Os argumentos, eu já dei spoiler, né? Porque na apresentação eu é, já coloquei as ideias mais importantes dessa live, estendi a live, estendi para os artigos. Nem falei do Siddhartha, mas o Siddhartha é interessante olhar. Siddhartha, na verdade, ele faz um histórico, né, da ciência e tecnologia no Brasil, da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia, da qual ele é um dos diretores, mas o mais interessante é a reflexão final também, né, que tem a ver com a nossa aula, mas é assim, é uma leitura complementar, vocês não precisam fazer isso agora, podem fazer depois. Agora a live eu acho que era legal, vocês assistirem, e também é muito... eu pessoalmente, prefiro que os alunos se manifestem durante a aula, que a aula não seja meramente expositiva. Eu acho empobrecido esse formato em que só o professor fala, né? É importante que a gente tem 4 monitores, temos as pessoas, vocês todos, que leram o texto de Tatiana Roque, que ouviram a minha apresentação e que tem elementos, inclusive elementos outros, como o que Luísa trouxe, para acrescentar em discussão. Então eu quero ouvir vocês. Pode ser? Quem quiser pode se manifestar no chat também. Professora, eu fiquei pensando aqui sobre a discussão. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Quem está falando? Luísa. Diga, Luísa. Eu fiquei pensando o papel dessas instituições. Eu digo, instituições essas como, enfim, Anvisa, Inmetro e outras diversas, Instituto Fiocruz, outros diversos institutos que a gente tem no Brasil ligados à ciência. Não só a ciência biológica, enfim, mas enfim, histórica e tal, porque eu acho que essa questão do negacionismo vem muito do mesmo berço do revisionismo histórico, né? Mas falando mais nessa questão da ciência, da área de saúde, por exemplo, assim, eu fico pensando que é muito papel da instituição estar mais alinhado à população, porque eu sei que muito disso é fruto de talvez uma ignorância, uma falta de escolaridade, mas não só isso, sabe? Claro que tem a questão que eu falei do projeto político, mas assim, quando surgem esses boatos, a instituição, enquanto mantedora dessa questão científica, de levantar a bandeira científica, não seria o caso de desmentir, de vir assim a público, ou então de, como eu posso dizer, de realmente estar alinhada à sociedade, no sentido das campanhas chegarem mais, assim, eu não sei explicar mais ou menos o que eu quero dizer, mas, sabe, eu sei que, assim, quando a gente entra numa república presidencialista mesmo, eu sei que o presidente tem muito poder de colocar os seus, né, eu sei que, com certeza, nesse tipo de governo que a gente vive, teve muito silenciamento das instituições,
no sentido de negar essa autonomia, né, para você conseguir vir a público. Mas eu sinto que falta um pouco disso, sabe? Da ciência chegar mais próximo da comunidade, dizer, olha, não é bem assim, não é que vacina causa autismo. Enfim, campanhas e não sei. Eu sinto que existe um distanciamento muito grande da ciência como enfim, como os inteligentes, os estudiosos que estão naquele patamar que não pode conversar com a sociedade, sabe? Eu sinto muito isso. Eu sinto uma falta de conversa. Você está levantando uma questão importante. Era o meu último slide, eu não quis mostrar, mas assim, uma discussão sobre o papel da ciência, o papel da divulgação pública de ciência, né? Não só de tornar a ciência mais acessível a todo mundo e mais presente no dia a dia, como também de ouvir as populações, que elas estejam informadas o suficiente para poder participar das decisões que se baseiam em fatos científicos, mas que afetam a vida delas. Né? Então, não apenas a divulgação pública de ciência, mas a participação social nas decisões que envolvem questões científicas também, porque envolve a aplicação de resultados científicos. Né? Então, um exemplo, vamos lá, técnicos e científicos, um exemplo aqui local, imediato, né? No estado de elevação de esgoto a 10 passos da Lagoa da Baité. Tem problemas com a questão de esgoto dos escritórios, das instituições no entorno e precisa resolver. Então, ninguém perguntou à população, ninguém escutou a população, sobre como resolver a situação. A questão não foi levada a público num lugar onde tem uma tradição religiosa do Candomblé, uma tradição cultural, e onde havia outras soluções possíveis, mais baratas e mais sustentáveis ecologicamente. Inclusive, houve um projeto que foi feito por um professor da UF, que deu de graça o projeto para demonstrar que havia uma outra possibilidade de resolver aquilo sem construir aquele monstrengo na beira da lagoa e ainda com risco de poluir as águas da lagoa se houvesse algum problema. Então, esse tipo de... E aí a comunidade local se movimenta. Por que não foi escuto? Por que não ouviu? Né? Por que não é nenhuma questão assim de uma complexidade científica tal que não esteja a nível de discussão com a comunidade, entende? Então, esse distanciamento, que não é só científico-tecnológico, mas é político, né? do dirigente tomar decisões sem ouvir a comunidade, esse movimento precisa acontecer, tanto da ciência e da tecnologia, comunicar à população, quanto ouvir a população. A população está suficientemente informada para que possa participar das decisões. E eu achei muito interessante um comentário numa dessas lives que se discutiu essa questão de discussão de participação pública, alguém fazendo o seguinte comentário, que hoje está havendo diversa implantação de cursos pré-ENEM em comunidades, né? E que esses cursos pré-ENEM têm sido uma possibilidade de levar à população, aos jovens, né, que estão se preparando para o ENEM, informações que eles podem multiplicar sim na comunidade, porque não é só jovens, também os mais velhos também estão fazendo ENEM, né? O IAC é um exemplo claro de que a gente tem gente de todas as idades. E que a gente tem a população de comunidades informada, suficientemente informada, porque não existe essa ideia de que é uma população de baixa escolarização, então nem vale a pena conversar com ela. Como assim? É a vida deles. Né? A vida das pessoas que estão sendo afetadas, elas precisam ser ouvidas. A
universidade também precisa fazer esse movimento, não só de extensão, de levar à comunidade o conhecimento que é produzido aqui, como de dialogar horizontalmente com as comunidades, aprender com as comunidades tradicionais, quilombolas, de aprender a oportunidade de ouvir de que existem conhecimentos outros além do que se produz dentro da universidade, dentro da academia, dentro dos laboratórios. Então, esse é cada vez mais, devido cada vez mais uma muito de romper os muros. Está havendo um movimento cada vez maior de conscientização e de abertura dos muros das universidades para esse movimento de mão dupla, né? Inclusive, as cotas são uma forma de trazer as questões das comunidades para dentro da universidade, para se tornarem objeto de pesquisa acadêmica, né? Eles estão muito grande nesse aspecto também. Fala. Tem umas questões no chat aqui. Desculpa, eu não estou vendo. Eu falo aqui para você. Por favor, participem, não sou só eu que tenho que falar, não. Desirê coloca aqui que eu acho que essa questão do negacionismo, principalmente da pandemia, está muito ligada às questões das soluções mágicas, como foi citado o caso da cloroquina, de pessoas recomendando o uso de certos temperos para tratar a Covid. Aqui o Wesley também coloca que viu pessoas falando sobre alho, que seria bom pelo enxofre, algo assim. Aí o Wesley coloca aqui, na verdade, o mentor da política no Brasil, o presidente não está nem aí para tudo que for de contra os ideais dele. Ele sempre quer estar à frente de tudo, mesmo que não saiba o que faça ou suas consequências. E Yasmin coloca, eu acredito que a ciência tem uma falha na comunicação, coisa que está se evoluindo por agora. E a questão do negacionismo é mais fácil de se comprar porque traz soluções e a ciência muitas vezes não está aqui para isso. E quando traz, não é algo imediatista. Isso, inclusive, é mencionado no texto que foi passado na aula passada. E o Wesley coloca no caso da cloroquina que não tem nada provado que funciona, pelo contrário, tem casos aqui no Brasil que algumas pessoas tiveram reações contrárias, como o princípio de infarto ou falta de ar pelo seu uso. Eu estou vendo aqui que Tiago e Eide querem falar. Eu vou fazer só 2 comentários breves. Primeiro, com relação a essa solução mágica, tá? Veja bem, de fato, existem substâncias que aumentam a capacidade imunológica do organismo, certo? Isso que a gente cuida para gripe. Então, você está gripado, você faz lá aquele chá horroroso com alho, cebola, mel, não tenha medo de bota se ele sumir, livramento. Um pouco de álcool até, você tem tá aquele avançando. negócio, E aí você vai aquilo faz suar e você chama melhora. Quinta, vamos se falando, me Veja chama bem, o Quinta. alho, Vamos ver o se a gente gengibre, deixa cúrcuma, são substâncias que comprovadamente têm está dando uma efeito chance. de Tudo que tem que fazer é te melhorar o sistema imunológico. quinta, Tem uma sexta, coisa também sábado, muito importante, só isso que você é a vai vitamina ter. D. Você nunca Para vai, vocês cara, de todos fazer saberem, isso. é importantíssimo tomar 5 a 10 minutos de sol todo dia. Porque a vitamina D, você não precisa pagar pela vitamina D, porque a pele produz a vitamina D se você tomar 10 minutos de sol no dia. Se você tiver pele clara, se você tiver pele escura, você tem que ficar mais tempo no sol, porque a pele escura funciona como um filtro solar. A vitamina D é importante, mas o que está acontecendo? Estamos trancados dentro de casa, no apartamento, as pessoas estão com pouca possibilidade de tomar sol, né? Então, essas coisas, então, muita gente está tomando comprimido de vitamina D por causa disso, né? Comprando manipulado na farmácia. Já manter a vitamina D em dia, porque a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio que regula o sistema imunológico. Então é importante que esteja em dia, né? Então a recomendação agora está sendo de tomar, era 3.000 I, agora está falando assim, tomar diariamente 10.000 I, que é o que a pele clara produz em 10 minutos de sol ao meio-dia. Mas falando dessas coisas, nada disso
você, não são beleza, soluções mágicas. mostrou que tá se Essas comportando direitinho, soluções você pode são marcar isso aí soluções com ele. que, Quando vocês se mel, ligarem, são coisas que a gente ele vai sabe estar, né, que bem melhora o mais sistema imunológico. receptivo, está Mas lá não com são mais romântico, querendo te soluções reconquistar, para porque ele sabe que fazer ele face a vacilou. um vírus O que você tem que novo, fazer agora desconhecido, é que a gente analisar. não conhece Se os você premia mecanismos. ele na Que é primeira um vírus investida dele, se você RNA, premia, ele dá o não é seu melhor, porque seu DNA, ou melhor, seja, ele sua não se supercompanhia, já duplica, aceita, claro, ele é um estimulação bela, filamento de RNA porque você que subiu, entra na não. célula e se apropria do Analisar material se ele da merece. célula Ele para tá se merecendo, então multiplicar você lá vai dando dentro mais, vai merecendo, vai e dando mais. tem um Isso é, poder pra vocês saírem, você não de vai dar todo o seu diferenciação, tempo. de produção Ou de seja, vamos cepas ficar aqui, virar a diferentes, madrugada, não. ou seja, de Vamos variação sair, dá pra muito gente comer grande, alguma muito coisa, bater um maior. papo e tal, Ou seja, mas eu vou ter que ir embora mais a cedo. gripe a gente não toma vacina todo ano, com uma gripe diferente. A Covid, você viu uma gripe em que ela pode variar muito mais rapidamente do que anualmente, como é a gripe. Ele vai perceber Porque que ela tá tem menos uma característica viral de coisa certa. se modificar muito Pra te rapidamente. dar um Tem conselho, gente, inclusive, que estaria questiona agora, não quando a faça vacina sexo está com ele. pronta, o vírus já Porque pode se ter você faz mudado. E a sexo, vacina já não você ser tá tão efetiva mostrando porque pra outra ele que é cepa. só ele vir com um caosinho furado, conversa Então, mole. tem toda uma discussão. Então, Ele tem um não melhor. invalida Agora, que você cachorro, tome se o cachorro mel, faz xixi, que você e ele começa a te olhar todo com a dia de carinha lá de manhã cachorrinho, beba, fica te dando coloque beijinho, limão e na aí água com você mel, já, que coloque vem um cá, mamãe, gengibre, e tudo mais, que te faça perdoa. Você está use premiando alho, uma atitude cebola, errada. mel e faça aquela Você gororoba está como se você premiando estivesse uma gripado. atitude errada. Então ele Certo? vai entender, Não então invalida, eu faço mas xixi ela no não é sofá e dei carinho, suficiente. ótimo, Ela só vai fazer ajudar carinho o de cachorrinho. sistema Não, imunológico, ótimo. mas isso não é O homem entende a mesma resposta coisa. à Dá um Covid. sumo, Isso vai não lhe esfriar o limão, permite senão vai sair na mandar rua sem questão, vai falar máscara, com a sua deixar ele tia, lavar as colocar mãos. sumida, É esperando um vírus a poeira diferente, baixar, porque ele fica vamos numa ser legal, superfície. meme, Dias, bota no dia da música, gripe você bota música, espirra, um dia lindo, daqui a descongelei o minutos o coração vírus dela, morreu, sai, ficou eu no vou lenço, me dar lá no bem. lenço, mas Não, que coisa boa, o essa vírus da estratégia é Covid ótima. fica Se nas você premir essa superfícies. Por isso que é atitude, o homem importante vai se acostumar a fazer xixi. você sair com o álcool na mão, se pegar num corrimão, evitar pegar em corrimão, se você pegar em alguma coisa, limpar as mãos com álcool, depois se você não tiver a possibilidade de lavar as mãos. É um vírus diferente, desconhecido. Então, a gente realmente, para ter parado a economia mundial, é porque a gente realmente não sabe o que fazer com ele. Não invalida que a gente tome os cuidados tradicionais para melhorar o nosso sistema imunológico de forma alguma, mas não são suficientes. E não tem remédio ainda comprovado, não tem medicação, não tem teste laboratorial. Quando tiver, não tem produção de vacina a nível para todo mundo, que atenda a todos. Então as pessoas precisam entender que, de fato, a vida mudou. E a gente tem que pensar o que a gente quer, porque o novo normal, com esse nome, é horrível. Quem quer ficar desse normal, né? Nesse novo normal? E quando voltar, vamos voltar para a mesma coisa que nos levou até aqui. Então, eu acho que está num momento em que é preciso se questionar sobre os objetivos, sobre o que é mais importante na vida, sobre mudanças do hábito de vida, sobre onde se quer chegar. O que se pode fazer de novo numa circunstância como essa, porque a gente descobriu muitas coisas novas nessa circunstância também, né? Coisas positivas também. Então, é preciso pensar nesses novos modos. Precisa adotar. É mudança, gente. Mudança é risco e oportunidade. Então, é um momento da gente pensar em mudanças. Sim, mudanças de modo de vida, oportunidade, riscos, cuidado. É um momento de cuidado. Cuidado consigo próprio, cuidado com as outras pessoas. Né? E não achar que vai sair uma solução mágica assim. Né? E quem vende essa solução mágica assim, acaba. É mais fácil, como alguém disse aí, mais fácil comprar, porque as pessoas estão de saco cheio da pandemia, de saco cheio do isolamento, e querem uma solução fácil, rápida. Não existe. Né? Esse é um comentário. O outro comentário que eu queria fazer é, rapidamente, eu fiz um comentário longo, é com relação a... Alguém falou aqui sobre... tinha um outro comentário que eu queria fazer.
A gente já falou sobre divulgação de ciência, a gente já falou sobre soluções mágicas. Tinha uma outra coisa que eu achei importante comentar. Ah, sim, sobre o fato da ciência não poder trazer certezas imediatas, não é nem imediatistas. É imediatas. A ciência não produz certezas rapidamente. Não é assim que ela funciona. Né? Pesquisa leva tempo. Pesquisa testa hipóteses. A pesquisa pode descobrir que aquela hipótese é falsa. À medida em que a gente vai pesquisando, contradizendo, criticando, melhorando, é que a gente vai encontrando soluções mais próximas a soluções, de fato. Né? As coisas, inclusive, podem mudar, porque a pesquisa pode levar à mudança. A ciência não é resposta, não tem resposta à solução imediata, não tem resposta imediata. Né? O próprio é público, exigindo, ele fazendo milhões de cortes na ciência lá também, exigir os cientistas nos laboratórios respondessem rápido assim. E aí o pessoal diz como não entender como a ciência funciona. E esse não entendimento e essa demanda de uma solução rápida que a ciência não traz de imediato também é um fator de afastamento. Mas também é um fator porque as pessoas acham que a ciência é uma coisa encastelada, lá longe, que não produz nada que tem aplicação real, que está enraizada na vida das pessoas. Então é por isso que a academia, a ciência, elas precisam estar dentro da sociedade, elas não podem estar separadas da vida social, da vida política. Isso não existe. E ainda existe essa questão. Muitos cientistas entendem que posições políticas são perigosas e que ética é coisa do campo da filosofia, não é do campo da ciência. Então, eu ouvi aquele climatologista super famoso, gente, está sempre presente, está fazendo um trabalho fantástico, a frase de que a ética era do campo da filosofia, não era da ciência. Não dá, gente. Não dá para separar a ciência da ética e da filosofia. A produção de conhecimento científico precisa ser ética. Né? Ela precisa ser socialmente relevante. Então, quando você decide fazer ciência socialmente relevante e ética, você está tendo atitude política. Né? Então, nesse ponto, a ciência precisa, sim, ser ética e ser política. Né? Precisa trabalhar junto. Agora, a ciência não pode tomar o lugar da política. Né? Não pode aparecer um especialista, dono da verdade, e querer tomar o lugar da política, porque a política é uma coisa que se produz coletivamente, que é negociada, que é discutida, que é pública. Né? A ciência precisa se tornar pública, precisa se tornar, fazer dar as caras ao público, fazer uma divulgação pública de ciência. Está mais próxima da sociedade, inclusive banca as pesquisas científicas. Né? É que esses conceitos muitas vezes são distorcidos. Né? Se a ciência se envolveu com política, então ela não presta mais, tem conflito de interesse. Né? Olha, o que eu falei foi diferente disso, né? Agora eu queria dar a voz a Tiago e a Eide, que queriam falar, parece que tem mais gente. O João Vitor falou, internet e tecnologia necessariamente as agências regulatórias, as instituições sérias que fazem ciência, a grande massa. De maneira a contestar as fake news, não é, João? Por causa da desinformação, né? Mas vamos lá, eu queria ouvir Tiago e Eide que se inscreveram. Bom, eu só queria fazer uma observação acerca da... Não observação, mas
pegar um gancho na fala da Luísa e na fala da senhora quando se referem à questão da informação. A gente, de fato, como outra colega, eu não lembro o nome da guria, mas a outra colega falou, sabe que a ciência trabalha com questões de probabilidade. A gente tem lá os estudos, a gente tem os remédios, por exemplo, e esses remédios têm probabilidade de trazer benefícios, mas os malefícios também existem. Só que, porque esse é o método científico, é de trazer uma verdade e ficar buscando conquistar essa verdade até que possa ser refutada ou não. Senão seria um dogma. Mas o problema é que, principalmente no momento atual, o pessoal que é negacionista pega justamente essa possibilidade que, numa situação muito específica, aquele remédio, aquela vacina, sei lá, aquele estudo, não se encaixa, então venha gerar um malefício e potencializa isso. Então, eu acredito que é necessário a gente ter um trato muito grande, saber muito bem usar as palavras e o que a gente vai falar. Seja dentro da universidade, seja para pessoas que são mais leigas, sabe? Eu concordo que sim, é necessário que a gente transmita o conhecimento que a gente tem, que a gente produz dentro da universidade para fora, até porque são as pessoas que estão lá fora, em grande maioria, que pagam esse conhecimento que está sendo produzido aqui dentro. Mas, então a gente tem que dar esse retorno, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque se você chega, não, a vacina para gripe, ela tem 99,9% de eficácia, mas 0,1% 0,01% na verdade, de chance de trazer algum malefício, de gerar complicações respiratórias, por exemplo. Se a gente fala isso sem saber para quem a gente está falando, a gente acaba potencializando o discurso de, olha, mas tem a chance de trazer algum malefício para a gente. Então, não vacine os seus filhos, assim como eu acho que foi a Luísa que falou do Luiz Ventilac lá no começo. Então, é isso, a gente tem que passar o conhecimento, mas tem que ter muito cuidado com como a gente passa. Porque esse conhecimento é deturpado e depois é utilizado para atacar o próprio conhecimento científico e o próprio método científico. Tem razão, a gente está vendo. Então é preciso ter muito cuidado com o discurso. E ele queria falar também. Oi, tá me ouvindo, Pro? Então, sim. Então, eu achei que foi bem legal ter lido o texto e visto. Eu vi já a live, né, que eles se complementam e tal, dialogam. E aí, até é levantado nesse ponto da questão da divulgação dos métodos científicos lá, né, de que devia haver, no processo de projeto, análise científica que estiver sendo feita, também ser construído no processo, a melhor forma de ser divulgado para a população. Não só não só para a população cientista, digamos assim. Mas uma coisa que eu achei assim, muito interessante, que foi dito assim, na live, foi o seguinte, né? Que eu esqueci o nome da música, esse problema de esquecer o nome das pessoas, que esse movimento, né, negacionista surgiu aí meio que se opondo das ideias dos movimentos que surgiram em 68, né? Como a nova forma de ciência, né? A questão de gênero, a crítica à colonização, o movimento ecologista, enfim. E que eu achei que tem tudo a ver, né? Eu achei, poxa, como se tudo se encaixasse, né? Ela falando que realmente é bem coerente o discurso. Acho que foi Thaís, assim, que fez, a né? Tatiana Roque que falou isso. Isso, obrigada, Tatiana. Ela está escrevendo um livro agora sobre esse tema. Quando não sair, a gente compra. Isso, né? eu acho fantástico, enfim. Porque é uma análise muito, muito coerente, né? E aí eles falam da questão do negacionismo climático, meio que ser um mecanismo assim, introdutório ali do negacionismo na política. Enfim, que eu achei também que faz todo sentido. Qual era o outro ponto que eu ia tocar? Aqui. Cadê, meu Deus? Eu anotei tanta coisa.
Sim, não necessariamente os negacionismos se completam, né? Ou se complementam, enfim, se reforçam. Mas que cada corrente aí negacionista tem um propósito. E até elas falaram uma coisa muito interessante dessa questão da globalização, né? As promessas da globalização. De que as pessoas que não se sentiram contempladas com as promessas da globalização acabam encontrando no negacionismo aí uma ferramenta para buscar aí digamos, essa correção ou esse lugar de buscar o que esperava da globalização. Então, achei assim, bastante interessante e pertinente os dois, né? Tanto o texto quanto a live. É isso, obrigada. Tá bom, obrigado pela contribuição aí. João quer falar alguma coisa, João? Ele escreveu, mas quer falar? Era só em relação à fala de Luísa, porque ela falou que existe uma distância muito grande entre essas agências reguladoras, entre as instituições sérias que fazem ciência e a população. E é bem difícil no mundo que a gente vive hoje a gente ter meios de comunicação que conseguem aproximar as pessoas de uma maneira tão visual, que você tem várias disposições de se conectar com todas as pessoas em quase todos os lugares do mundo. E apesar de ter isso, a gente usa isso de uma maneira totalmente antiquada, com fake news, disseminando desinformação, enganando as pessoas. E esse problema estrutural faz com que a ciência se distancie naturalmente da grande massa, assim, falando da população no geral. Isso dificulta as coisas bastante, faz tudo muito mais difícil no mundo que, na questão histórica que a gente já tem em relação à educação, já não é muito boa. E aí você, ainda com os novos meios de se educar as pessoas, você acaba fazendo isso da maneira errada e educando da maneira errada, ensinando errado. E é isso. Mas é isso, parem para pensar, a importância do pensamento crítico, de conhecimento e da capacidade de selecionar as informações e de pensar criticamente. As três coisas. Porque o negacionismo e os fake news são mecanismos de confundir as cabeças. Né? Nós estamos vivendo num momento em que há muita confusão. É muito fácil você induzir as pessoas a pensarem de uma determinada maneira, se elas se apegam a informações rápidas, superficiais, se apegam aos seus medos também, às suas crenças, porque você consegue mobilizar atitudes reativas se você mobiliza os afetos, né? Os medos, o que afeta as suas tradições, as suas crenças também. Então, as pessoas são manipuladas, né? É um círculo, o Vladimir Zapata que fala do círculo dos afetos, né? De quanto os afetos, o quanto os sentimentos que a gente tem com isso também entram, né, nas decisões, nas escolhas e na política vida da gente. Então, é preciso muito cuidado, é preciso se informar, é preciso selecionar as fontes, é preciso ler criticamente, né, ler selecionando, contestando, concordando, mas ler criticamente. Né? E não é fácil. Você precisa. Eu acho que é muito interessante. Veja, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? É um espaço de discussão e de reflexão. Né? Por isso que me incomoda muito pensem juntos, construam juntas,
reflexões, conclusões, ações possíveis, exatamente porque esse é um espaço privilegiado que a gente está dando aqui, de escolher um tema e ser capaz de refletir, discutir sobre ele. Juntos, construir algo, pensar mais sobre isso. E a gente também pode convocar outras pessoas a nos ajudarem a pensar, que foi o que eu fiz hoje, né? Convocar outras pessoas, outros intelectuais, outros professores, para pensarem junto com a gente pensar com eles também, né? Trazer as ideias deles. Mas é isso que eu espero de vocês também, né? Assim, essa manifestação de vocês nesse espaço, entende? E não precisa vir só no dia do seminário, né? Eu queria ouvir vocês antes. Professora, uma questão interessante que a senhora falou, que me lembrou as últimas eleições também. Porque a gente acaba tendo informações e desconstruindo muitas coisas dentro da faculdade e às vezes a gente acaba não conseguindo dividir isso com a nossa família, com os nossos amigos. E aí a desinformação deles, principalmente na questão assim, no campo da política, né? Porque eu fiz uma alusão às últimas eleições, depois gera um rebote. Porque muitas pessoas brigaram, né, com seus familiares, com seus amigos, deixaram de falar porque votou em Bolsonaro ou porque simplesmente não votou, enfim. Mas que é a importância de que se você tem acesso a tipos de conhecimento, você poder partilhar, principalmente com as pessoas da sua casa. Não é um processo fácil, porque às vezes as ideias não batem, mas é um processo que tem que ser feito, né? Tem que haver esse diálogo, porque também a ciência não pode estar só dentro da universidade, também a universidade não deve ser um espaço onde só a ciência rege. Então, a gente tem uma diversidade de conhecimentos e de culturas que devem ser partilhadas. A grande questão, né, de complexidade, eu acho, desse assunto é justamente fazer essa interação, né? Fazer essa roda girar, complementando cada um com o seu ponto de vista. Pois é, Felipe quer falar. A Isabela fala que o diálogo só é possível no registro da dúvida, né? Então você pode conversar com a outra pessoa, falar não com uma autoridade de quem está na universidade e é dono da verdade, mas assim, argumentar no registro da dúvida significa se colocar no mesmo nível da outra pessoa e falar das coisas da maneira como ela vê e fazer com que ela também pense, né, sobre a visão dela. Né? Eu acho que é por aí. Até porque tem essa coisa de elitismo que a Luísa está mencionando aí. Né? Assim, quem tem conhecimento tem autoridade, né? E se posiciona acima das outras pessoas. E isso é uma furada total. Não existe possibilidade de construção sem horizontalidade, né, nas relações. Fala, Felipe. Olá, vocês me ouvem bem? Sim. Eu queria fazer primeiro uma referência a um filme de um dos meus cineastas favoritos, do Christopher Nolan, que é A Origem, onde nesse filme é citado em determinado momento que uma das coisas mais importantes e mais difíceis de serem apagadas da mente ou da vida de uma pessoa é uma ideia, depois que ela é plantada, né? Então, fazendo uma analogia com as fake news, com essa quantidade de informação que a gente tem, enfim, né, vigente aí, correndo a todo momento, de celular em celular, fica muito difícil a gente ter filtros precisos e eficazes, porque os filtros são as pessoas e os seus interesses, as suas visões pessoais. Então, é muito fácil ser enganado mesmo. E eu queria trazer um relato
sobre a eleição de 2018, onde eu, por acaso, encontrei uma antiga amiga em transporte público. Essa amiga, ela é evangélica, e por conta disso a gente conversou bastante sobre a eleição lá em 2018, né? E ela votou em Bolsonaro porque o pastor, a igreja, foi instruída a votar em Bolsonaro. Baseado esse voto em diversas fake news, sobre, enfim, as mais populares aí, né? Mamadeira de piroca, kit gay, educação sexual nas escolas e tal, enfim. Baseado em todos esses preconceitos, as pessoas foram instruídas e por falta de educação, de discernimento crítico, seguiram as instruções e não pensaram em si. E recentemente eu encontrei ela de novo, após 2 anos, né? Prévia a uma eleição de novo. E aí eu perguntei a ela, né, como ela estava se sentindo com o presidente que ela escolheu. Se ela estava, como é que a vida dela estava e como ela se sentia em relação a isso. E ela se mostrou bastante triste e arrependida de ter feito isso. Mas mesmo assim, ainda existia uma crença que tinha feito isso, porque era o que ela tinha sido tentada a fazer. Mas aí eu caí num tom muito problematizador com ela, trazendo para a atualidade, para a contemporaneidade, para esta nova eleição, similaridades com a eleição passada. E eu sinto que eu consegui provocar ela a pensar mais em si, mais nas suas necessidades, no seu entorno, enfim. Estabelecer, de certa forma, um filtro mais fino, uma coisa mais, um senso mais crítico sobre alguns temas. E agora trazendo um outro relato também já, tenho acompanhado bastante a campanha de Boulos em São Paulo, porque era a pessoa que eu queria que fosse o atual presidente do nosso país, mas infelizmente não deu. E eu venho acompanhando o trabalho dele há um tempo já. Por conta disso, e por conta da briga eleitoral no estado de São Paulo, que de certa forma é um dos mais importantes do país, por causa da sua economia, né? Enfim, onde a gente tem uma disputa, na verdade, pelo segundo turno entre Boulos, que é um candidato, apesar de branco, extremamente ligado a esses movimentos sociais e, enfim, a igualdade, né? Enfim, a distribuição de renda mais equalitária e tal. E ele está concorrendo diretamente pelo segundo lugar com o Russomano, que é um candidato, enfim, que se baseia a sua campanha no seu trabalho num programa extremamente, enfim, extremamente problemático, onde ele humilha as pessoas, onde ele se coloca no papel de autoridade, muitas vezes humilhando mesmo, destratando, pisando, independente do que for, e faz a sua campanha pautada nisso, como defendendo o consumidor, defendendo o cidadão, sendo que na verdade ele vai na loja e ele não vai gritar com o gerente, ele não vai gritar com o dono da loja, ele vai gritar com o atendente, com a primeira pessoa que ele vai ver na frente, e depois ele vai falar manso. E recentemente o Russomano tem produzido várias fake news sobre Boulos. O Gabinete do Ódio também, ligado ao bolsonarismo, também tem produzido diversas fake news, justamente porque o Boulos é uma pessoa que não tem bens materiais, assim, o carro dele é um Celta 2010, ele mora na periferia, então os outros adversários precisam
de alguma maneira, entrar na mente das pessoas. E o jeito que eles têm para fazer isso é comunicar de maneira tendenciosa, fazendo uma relação com a mídia também, onde, por exemplo, faltou o Blues declarar cerca de um patrimônio de cerca de R$ 500, e a mídia de São Paulo, algumas mídias, trataram como se fosse um absurdo, sabe? Enquanto o próprio Russomano, por exemplo, tem empresas onde utiliza de mão de obra extremamente barata, e vários funcionários tiveram problemas trabalhistas e não receberam seus direitos. Então, é muito complicado essa disparidade mesmo, mas importante a gente entender como. Eu queria falar uma coisa com você. Populares. Nós chegamos a. Desculpe interromper você, viu, Felipe? Tudo bem. É que nós chegamos às 4h30. Eu estou vendo aqui o Wesley dizendo que a gente não tem horário longo o suficiente para propor todas as ideias. Então, eu sugiro que na próxima aula, quem hoje não falou muito, né? O Wesley, Amanda, Mano, Alice, quem mais que eu estou vendo aqui? Que hoje falou menos, que Maria Beatriz, que fale mais na próxima, Desirê, né? Fale mais na próxima aula, para que tenha mais espaço, para que todos possam falar. E falar o seguinte para vocês, a próxima aula é uma aula na área de cultura. Eu não sei se a Rita que vai dar essa aula, ela vai mandar o material para vocês, provavelmente ela vai falar de mídia e pandemia. Então ela vai estar enviando o material para vocês. Nós vamos ter uma reunião também entre nós, professores e os monitores. Vamos estar mandando o material para vocês também, com antecedência suficiente para que vocês possam ler para a próxima aula. E nós temos mais 3 aulas teóricas e depois 2 aulas com seminários, ok? Então, qualquer dúvida, que vocês estão no WhatsApp com os monitores, com relação à produção, a gente está conversando com o pessoal. Eu acho que é um outro espaço também de discussão. Tem realmente 2h30, não dá para o gasto. Eu precisava sair às 4, não saí. Mas vocês viram que por que eu precisava sair, né? Porque realmente eu estava tendo uma demanda da casa de minha mãe. Eu quero pedir desculpas pelas interrupções hoje na aula, né? Que não foram poucas. E eu não consegui jogar as coisas para fora da segunda-feira, de maneira a evitar as interrupções, tá? Mas acho que a gente conseguiu trazer o tema de uma maneira, uma análise que me pareceu bastante rica. Eu sugiro que vocês assistam a live, porque ela está muito interessante, né? Eu fiquei com vontade demais, eu acabei assistindo outras lives, a outra live com a Isabela, a Calil, né? Se vocês quiserem depois eu mando a outra também, mas é mais coisas. Como vai ter coisas para a próxima aula e vocês estão com outros componentes, acho que eu sugeriria que vocês aproveitassem o restinho da tarde aí e assistam a live com Tatiana Roque, Aline Costa e Isabela Calil. E a gente se vê na próxima segunda. Combinado? Antes disso, os monitores vão mandar para vocês o material da próxima aula. A live vai ficar salva? Eu entendi que Grazi estava gravando. Confere, Grazi. A live, no caso, que vai acontecer ainda. Tá gravando, tá gravando. A aula vai ficar salva. A live já está salva. Ela aconteceu em julho, lá no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. E eu vou botar aqui o link. Deixa eu colocar logo aqui, ó. Chama Negacionismos na Pandemia. E tá nesse link aqui, certo? E quem quiser mais, tem o outro link, que é uma conversa. Aqui,
Conversas com Isabela Calil e o perfil de eleitores da Nova Direita. Quem quiser mais, deixa eu ver se eu consigo copiar o link. Não. Por que eu não consigo copiar o link? Claro que eu consigo copiar o link. A outra, essa eu peço para vocês assistirem. Agora eu vou botar aqui a mais, porque não é conversas com Isabela Calil sobre eleitores da Nova Direita. Saiu direita. O link é esse aqui, mas esse aí já é para quem quiser aprofundar, ouvir mais a Isabela. Mas esse daqui, o negacionismo na pandemia, eu recomendo que vocês aproveitem o resto da tarde para assistir. Combinado? Combinado. Obrigada, Pró. Eu vou precisar sair agora, tá? E aí a gente vai conversando, viu?